De saúde, gente, mas a gente vai repercutir, conversar, né, sobre o caso que está se falando muito aí nas redes sociais, na internet, acendeu até um alerta para muita gente, né? Um homem, ele sofreu um acidente numa academia, onde um aparelho caiu sobre sua coluna, né, e ele ficou paraplégico. E quem vai conversar com a gente é o Dr. Carlos Scardovelli. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, estava com saudade já, viu? Doutor, acho que é muito importante a gente falar desse assunto, né? Ele está repercutindo aí nacionalmente. Ele que é o Regilânio, que é lá de Juazeiro do Norte, mas é um caso que ganhou aí o Brasil. Todo mundo ficou comovido com a história dele e até acendeu um alerta, né, doutor, do quanto é importante a gente tomar cuidado e proteger aí a nossa coluna. Tudo bem que foi um acidente, né, mas é perigoso. Muito perigoso, né? Cada dia as pessoas usam mais pesos, né? É verdade, né? Assim, esse é um tipo de acidente que a gente vê que é até inusitado, porque aconteceu dentro de uma academia, mas é um tipo de fratura que acontecia até relativamente, era frequente por cinto de segurança. Olha! Lembra quando usava aquele cinto de segurança só a parte de baixo? A gente não se pergunta por que tem aquela faixa aqui. Porque a coluna faz uma flexão no acidente e ela se rompe. Olha só! E esse tipo de fratura acontecia com uma certa frequência. Perfeito. E antes de a gente começar a mostrar, entender o que aconteceu, nós temos até um vídeo, né, do acidente aí. Vamos ver como foi, para o pessoal de casa entender. É claro que tá ali meio embaçado, porque olha só, é muito forte essa cena. Nossa, 150 quilos, doutor, ali em cima. E, segundo, né, o que os noticiários disseram e tudo mais, a trava de segurança, né, não aguentou tanto peso. Se a trava, olha só, muito forte. Se a trava não aguentou, imagina a nossa coluna, né, doutor? Exatamente. Você viu que ali é uma série de erros que acontecem, né? Primeiro, ele não devia estar sentado ali em cima do aparelho. Verdade. Né? Se ele tivesse de pé, o aparelho ia jogar ele para fora. Mas ele estava com parte da coluna dele, né, que tem uma maquete para a gente entender. Ele estava sentado, então essa parte inferior aqui da coluna, ela estava presa e o aparelho vem e pega na parte superior e faz uma curvatura. E rompe geralmente aonde a coluna é mais flexível, que é na junção do tórax com a região lombar. Olha. Né? Então a energia, mesmo assim, energia que foi desprendida nesse impacto, que ele curvou, não chegou a fraturar. Às vezes você tem o que a gente chama de fratura, acunhamento e explosão do corpo para trás. Mas chegou a arrancar toda essa estrutura nessa altura. Né? A gente viu isso, as imagens, mostra que houve um arrancamento, então houve uma lesão tanto do pilar anterior da coluna, quanto da região posterior, deslocando o corpo vertebral para frente. Olha só. Né? Então a gente vê que é uma lesão extremamente grave e que houve um desprendimento, assim, uma energia cinética muito intensa, né? Olha 150 quilos, então ele estava com essa parte presa, essa solta, ele fez uma flexão aguda e rasgou, esgarçou literalmente ali a coluna. Aí, doutor, eu tenho até um questionamento, não sei nem se é viável, mas a gente viu no vídeo que ele estava assim, né? Curvado, então caiu direto aqui na coluna. E se ele tivesse reto, teria caído na cabeça? Então, porque o que vai determinar a fratura é a quantidade de energia e da onde vem essa energia. Né? Se ele estava fletido, ele fez uma flexão aguda. Ele poderia estar nessa posição, ele cair e você fazer uma compressão do corpo vertebral. Olha só. Tá? Poderia causar uma lesão até mais séria ou menos séria, por exemplo, foi muito grave, né? Mas assim, depende da energia, porque a gente tem fratura, compressão. Você pode ter um acunhamento da vértebra ou não. Você tem fratura, explosão, que o corpo explode. Então a energia vem de cima, né, uma energia de cima, que esse corpo explode. Ele faz isso aqui. Acontece muito em pessoas com osteoporose, que caem no chão. Você não tem ali um desprendimento de muita energia, mas o osso é muito fraco. Então, tudo depende da pessoa, da quantidade de energia e da posição que a pessoa está. Perfeito. Nesse caso, ele estava semi-curvado, então a tendência do aparelho era jogar ele mais para a curvatura. Essa parte da bacia estava presa, sentada.
se ele tivesse de pé, ia jogar ele para frente. Provavelmente não aconteceria muita coisa. Entendi. Então, até a posição que ele estava influenciou no trauma, resultado. A gente tem aqui até o próprio raio-x dele, doutor, foi disponibilizado. Por isso que a gente fala muito na internet, né? Na fratura do cinto de segurança, que era prendia o quadril e o tronco ficava solto, que foi o que aconteceu com ele. Aqui foi o que aconteceu com ele. É que os elementos posteriores da coluna estão rompidos, não chegou a fraturar a vértebra, mas houve um deslocamento. A gente fala muito em fratura luxação, quando há esse desalinhamento da coluna, né? Então ali você vê que o canal central da medula, ele está comprometido. Um dos corpos que ficou para trás comprimiu toda ali a região da medula e dos nervos que passam naquela região. Uma fratura extremamente grave. Com certeza. Tem até uma outra imagem, a próxima, que vai mostrar mais detalhado ali, né, doutor? Você vê que ali, olha, tem o escorregamento da vértebra anteriormente e a fratura ali de um arco neural, que é a parte posterior ali da lâmina, da articulação posterior da vértebra, né? A gente sempre fala muito em estabilidade e instabilidade da coluna. Essa é uma fratura instável que comprometeu todos os pilares de estabilidade da coluna. Pilar anterior, pilar médio e pilar posterior. É uma fratura que desprendeu uma grande quantidade de energia, desestabilizou a coluna, por isso que ele foi operado, né? Porque era muito instável, então significa que ele sentando em qualquer posição ia lesar mais a medula dele, pela instabilidade que a fratura ocasionou na coluna. E doutor, agora a pergunta, acho que é mais feita no momento também, por que ele ficou paraplégico? Por que ele tem aí 1% de chance de voltar a andar? Então, mais ou menos, quando o médico fala 1%, é porque tudo aquilo que o médico tem de informação fala que ele não vai voltar a andar. Olha. Né? É que não somos deuses, então, assim, 1% é um milagre, é uma coisa divina que vem. Acho que o médico não pode tirar a esperança de ninguém. É verdade. Acho que a gente tem que sempre manter um pouco de esperança. Mas existem alguns protocolos que a gente segue, por exemplo, quando um paciente chega no pronto-socorro, e com uma fratura de coluna, a gente vai testar a sensibilidade, vai testar se ele tem algum movimento, reflexos, né, esfinterianos. Então, quando tudo dá negativo, a gente considera que é a lesão mais grave. Antigamente classificava como Frankel, hoje Ásia, e aí você dá uma classificação para esse paciente. Essa classificação é diagnóstica e prognóstica. Então eu consigo dizer, olha, essa lesão foi extremamente grave, ele está com lesão total da medula. O prognóstico desse paciente é extremamente sombrio, ou seja, não vai recuperar ou tem grande chance de recuperação. Então essa classificação provavelmente ela foi feita no momento, decidiu por estabilizar a coluna, a estabilização da coluna evita que esse paciente fique lá 3 meses deitado com colete para até soldar isso, aí a partir daí ele começar a fazer fisioterapia, começar a fazer a reabilitação, que a gente chama. Quando você opera, você põe ele para fazer a reabilitação. E você estabiliza, você tira aquele osso que está ali apertando a coluna e causando mais lesão, né? Vocês viram que lá o canal central tem um osso ali apertando a medula. Então você tem essa finalidade ali, você vê que esse escorregamento, ele foi corrigido através da cirurgia, né? Você traciona, você abre o canal, às vezes você nem olha lá, tá vendo? Olha só. Ali você vê um osso que compromete todo o canal da medula ali, então ele está esmagando a medula. Às vezes você não tem, se você opera esse tipo de paciente, a hora que você tira aquele osso posterior ali, você vê assim, o saco dural está todo intacto, né? Ele foi apertado, mas você não consegue ver a medula. E não é essa a finalidade da cirurgia. A finalidade é colocar parafusos, hastes ali para estabilizar, para que esse paciente possa ser submetido a um processo de reabilitação o mais precoce possível. Se ele tem alguma chance, vai partir da reabilitação, né? Então, fisioterapia, tratar da parte psíquica desse
desse paciente, né? Porque ele vai ficar deprimido, ele não vai querer fazer suas atividades. E ele era motorista de aplicativo, então em entrevista ele disse assim, que ele não sabe fazer outra coisa da vida, que ele sempre foi motorista e de repente não pode mais, né? Mas hoje em dia, assim, por isso tudo tem que ser trabalhado, porque pessoas paraplégicas dirigem. Exatamente. Não é? Então, assim, você tem que reabilitar e pegar qual é o déficit dessa pessoa e adequar essa pessoa na melhor forma de ele levar a vida o mais normal possível, com as limitações causadas pela paraplegia. Perfeito. Né? Exatamente. E olha, daqui a pouquinho a gente vai, inclusive, assistir um vídeo aí do Regilânio da Silvia Inácio, que é lá de Juazeiro do Norte. Ele contou já como que ele tá superando isso, como está sendo esse momento na vida dele. E depois do intervalo também, o doutor vai falar pra gente sobre aí os perigos, né, ao fazer exercício físico, o que a gente deve, né, prevenir, cuidar também, né, doutor, para não acontecer isso. Então, daqui a pouquinho nosso bate-papo continua, tá? Aproveita o intervalo para mandar sua dúvida, o seu depoimento e participar aqui com a gente. Que é neurocirurgião. A gente está comentando hoje, gente, sobre o caso que aconteceu, né, com o Regilânio, lá em Juazeiro do Norte, ele que sofreu um acidente na academia e ficou paraplégico. Inclusive, doutor, explica pra gente a diferença aí, né, quando a pessoa fica paraplégica, quando a pessoa fica tetraplégica. Então, geralmente a paraplegia é uma lesão mais baixa e a pessoa perde o movimento das duas pernas. Mais raramente dos dois braços, mas principalmente dos membros inferiores. A tetraplegia são os 4 membros, né? Então, geralmente uma lesão na região cervical chama atenção para a gente, até quando a gente fala de região cervical, a gente tem que estar atento a outros tipos de traumas, né? Perfeito. Então, a gente trabalha com coluna, você vê assim, jovens que às vezes pulam numa piscina, por exemplo, não sabe que a piscina está rasa, está com pouca água. Ou tá no churrasco, às vezes bebeu além da conta. Olha o perigo. Exatamente. E fazem uma lesão na região cervical por mergulho em água rasa. Até um rio mesmo que a pessoa não conhece, nunca pular de cabeça. É verdade. Né? Então, se não tiver jeito, pule de pé, mas não de cabeça. Olha só, né? E respeitar também os limites, né, doutor? Sim. E a gente até estava comentando, brincando nos bastidores assim, mas é verdade. Às vezes o jovem, a pessoa vai na academia, quer postar vídeo lá no Instagram, olha, eu peguei tanto quilos de ferro, não sei o quê. Então, respeitar os nossos limites, né, doutor? Daí entra o médico do esporte, né? Ele vai orientar, ele vai ver aonde que está a sobrecarga, vai orientar como fazer o exercício adequadamente, né? A gente não tem ideia. Isso é um alerta, né? Porque hoje os jovens sobrecarregam, usam hormônios que não são indicados, né? Totalmente contraindicado, é revoltante até usar. Então, assim, as pessoas têm que estar atentas porque isso leva à osteoporose, enfraquece o osso, pode causar alterações musculares, hepáticas, que facilitam as lesões. Aí não sabe por que lesou, por que sobrecarregou um exercício, por que usou medicações inadequadas e por que causou lesão no seu corpo. Olha só. E agora a gente vai ver, então, como que o Regilânio está. Ele gosta até de ser chamado de Regis, viu, doutor? Tá um movimento na internet, todos pelo Regis. Vamos ver como ele tá. Olá, pessoal. Boa tarde. Como vocês sabem, me chamo Regis. Estou aqui gravando esse vídeo em agradecimento. O vídeo anterior, como vocês sabem, eu estava no hospital. E, como vocês sabem, agora eu estou em casa. Estou bem de saúde mesmo, graças a Deus. E cheguei com muito apoio aqui da minha família, mãe, como você vê, tio, minha sogra. Os irmãos, graças a Deus, me acolheram muito bem, familiares, parentes, amigos, internautas, todo mundo. É isso aí, Regis, boa recuperação. E eu gostei muito de ver em todas as entrevistas, doutor, que ele é muito positivo. Ele tá, né, como a gente disse, afeta até o psicológico da pessoa. Muito, né? Do dia pra noite, de repente você acorda, você não tem um movimento mais das pernas. E ele tá assim, né, aparentemente reagindo muito bem, com muita positividade. O que a gente costuma ver que são fases, né? Agora é uma fase de muito apoio das pessoas que estão próximas.
mas o foco é como ele vai retornar à sua vida. Né? Então vai chegar momentos de muita dificuldade, que ele pode ficar depressivo, então ele precisa realmente ter uma assistência psicológica, porque é ele que vai viver a vida. É verdade. Né? Então ele vai ter limitações, é muito difícil. Nós somos um país de acessibilidade ainda questionável, né? Então você vai andar numa calçada, você não consegue andar a pé, imagine numa cadeira, né? É verdade. Então Muitos isso tudo dificulta. Nós não somos um país acessível para esse tipo de lesão ainda. Olha só. Tem melhorado muito, a gente vê as pessoas fazendo trabalhos importantes, mas a gente precisa ainda cuidar da nossa calçada, ainda precisa de muita coisa melhor. E falando em cuidar de calçada, daqui a pouquinho eu vou pegar esse gancho aí para falar dos deficientes visuais que estão sofrendo muito com as calçadas aí, né, que tem dificuldade, né, para se locomover nessas calçadas das cidades aí. Mas daqui a pouquinho esse assunto, viu? Só pra gente encerrar aqui com chave de ouro, doutor, eu queria aproveitar a pergunta do Rafael. Ele falou o seguinte: se quanto mais a lesão mais perto do pescoço é mais perigosa, faz sentido? É mais perigosa, porque você tem a medula. E quando você tem uma lesão nesse nível, ela tende a paralisar daqui para baixo. Olha. Então, quanto mais alta começa a paralisia. Então vai afetar, por exemplo, se for muito alta, a pessoa geralmente é incompatível com a vida. Acima de C3, por exemplo, que é a cervical 3, ela controla o músculo da respiração. A pessoa fica dependente de um aparelho para respirar. Olha só. Então, gente, fica aí o alerta, vamos tomar cuidado, né? A gente sabe, assim, acidente, a própria palavra já diz, né, doutor? Às vezes, muitas vezes é inevitável, mas a gente pode prevenir. Muitas situações também a gente pode prevenir, né, doutora? Assim como a gente colocou o exemplo da piscina, do churrasco, da academia, de também respeitar o seu limite, né, e tomar cuidado. Moto. Verdade, automóvel, usar sem segurança, não deixar a criança na frente do carro. Muito bom também a criança, gente. Criança no banco de trás, né, doutor? E muito mais. O importante é a gente tomar cuidado. Obrigada, viu, doutor, por ter explicado. A gente estava muito curioso em entender, né? Não se fala em outra coisa. Muito obrigada por ter explicado pra gente. Obrigado a vocês. Agora, vem aqui comigo que eu vou falar